Olá, estamos voltando para a nossa segunda aula e nós paramos no capítulo 6 de Apocalipse, onde o sétimo selo estava sendo aberto. É dito na Bíblia que esse sétimo selo contém 7 trombetas, que são a ira de Deus sobre os homens. E logo aqui depois do capítulo 7, olha aí no seu monitor, e você verá que Apocalipse 7:1, esse primeiro verso aqui eu não vou ler tudo, mas havia um anjo retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, até que se houvesse assinalado o número dos servos de Deus selados. Veja só, nós estávamos no capítulo 6, agora começa o 7, e há um intervalo até começar o 8 para abrir-se as trombetas no capítulo 8. Então, enquanto essas trombetas não são abertas, esses 4 ventos da terra representam ainda, na visão de muitos, o arrebatamento da igreja, porque quando Jesus falou da sua vinda, ele falou também desses 4 cantos da terra, os 4 ventos do céu. Então, para muitos, esse capítulo 7 ainda está se falando sobre o arrebatamento da igreja, e para outros, os 144 mil seriam judeus que estariam pregando aqui na terra, segundo a visão pré-tribulacionista, anunciando o evangelho até chegar à volta de Jesus. Seriam judeus que se converteram, é uma interpretação que eu respeito, embora não concorde, mas estou falando aqui a título de informação teológica e escatológica. Até porque existe também uma passagem que fala que os 144 mil, lá no capítulo 14, seguem Jesus aonde quer que vá. Então, se Jesus não estará aqui na grande tribulação, o que é que os 144 mil estariam seguindo Jesus na grande tribulação, se Jesus retirou a igreja? Então, observe que, como foi falado, ou antes dos 7 selos, ou no 6º selo, a igreja foi retirada, após isso começa a grande tribulação na terra, que nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 8. Mas nós vemos aqui agora o selo dos 144 mil, coloquei aqui o próximo slide, aqui um desenho, na verdade uma foto dos continentes, os 4 cantos da terra. Depois vem aqui outros versículos que eu comparo com Marcos 13, 27, Apocalipse 7:1, é isso que nós estamos falando aqui agora. Leia aí, veja no seu monitor agora, com Marcos 13, 27, que é essa mesma linguagem acerca da vinda de Jesus, falando dos 4 ventos. Outro versículo aqui fala também, outro slide aqui, em Marcos 11, 8 ao 11, fala da chegada de Jesus, quando ele foi aclamado por alguns que reconheceram Jesus como Messias, e era a festa da Páscoa, mas eles receberam Jesus como se fosse a festa dos tabernáculos, porque na festa dos tabernáculos o povo judeu esperava o Messias, e eles levantavam palmas e rendiam os 4 cantos da terra e clamavam pela vinda do Messias. Então veja que coisa interessante, será que isso é coincidência? No capítulo 7 são vistos palmas, as pessoas com palmas, ou seja, Jesus veio. Aqui no capítulo 7 são vistas essas palmas, assim como aconteceu na sua vinda em Jerusalém. Outro slide aqui que te mostra aqui em preto e branco, mais de 500 anos esse slide aqui, desse desenho, mostra também as palmas, as pessoas recebendo o Cordeiro de Deus, o Messias. E aí, aqui em Apocalipse 7:9, eu vou dar uma lidinha que diz assim: depois destas coisas, ou seja, depois dos 4 ventos, vi eis que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então, é o que diz o livro do Apocalipse, que assim como no passado Jesus foi recebido com palmas nas mãos, aqui na sua vinda, no arrebatamento da igreja, ou na sua segunda, como entendem alguns, Jesus será recebido com palmas nas mãos. Nós vamos aqui adiantar um pouquinho, vamos agora para o capítulo
8, vamos falar das trombetas, capítulo 8. Então, veja que logo depois do capítulo 8 eu botei sétimo selo. Por quê? Porque é aquela continuação que eu disse que havia sido interrompida no capítulo 7. Vamos ver agora as trombetas do sétimo selo serem abertas. Outro slide, eu coloquei aqui, a ira de Deus, vou ler aqui. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, haviam 7 anjos com 7 trombetas, vamos ver eles tocando aqui conforme o slide aqui. E aí eu coloquei nesse outro slide, vamos ver aqui no outro slide, as 7 trombetas e 7 taças. Por que eu botei 7 trombetas e 7 taças? Porque parece com evangelhos sinóticos, que um complementa o outro. Quando vocês forem estudar as 7 taças, são a mesma coisa, como disse, né? Para mim, o maior teólogo, o maior escatólogo que já existiu, que é Robert Anderson, que era um britânico que, inclusive, sistematizou o estudo que é mais usado nas igrejas protestantes, igrejas evangélicas, acerca das 70 semanas de Daniel. Ele dizia que as 7 trombetas e 7 taças eram a mesma coisa. Às vezes a gente vê pessoas colocando diferenças entre elas, eu não consigo ver, não é? Às vezes eu vejo um detalhe a mais numa ou noutra, mas só para a gente adiantar um pouquinho das 7 taças, vamos agora nos deter nas 7 trombetas, que é o que estamos estudando no capítulo 8. Então vamos lá. As 4 primeiras trombetas são sobre a terra. A primeira despejada sobre a terra, a segunda no mar, a terceira sobre fontes, lagos e rios, a quarta sobre o sol e a lua. Novamente o sol e a lua em destaque aqui. As últimas 3 são consideradas os 3 ais. Por quê? Porque elas são desferidas também, além da terra, sobre os homens. Elas vão afetar mais incisivamente os homens. Então, a quinta trombeta, que nós vamos ver lá no capítulo 9, é sobre os homens e o trono da besta. A sexta trombeta fala de uma guerra, que é o Armagedon. Nós sabemos que a última guerra antes do milênio é o Armagedon. E a sétima trombeta é a segunda vinda de Cristo. Veja que a gente já havia visto aqui o arrebatamento. Na sétima trombeta nós vamos ver a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque lá no capítulo 10 vai dizer que capítulo 11, quando se tocar a sétima trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? É a vinda de Jesus para consumar esse mundo, como está predito lá desde o livro de Daniel, no capítulo 2. E aí nós encerramos as trombetas e a temática da escatológica do livro do Apocalipse. Mas vamos mais adiante aqui. Vou falar aqui um pouquinho ainda, detalhes sobre essas 7 trombetas. Eu coloquei aqui nesse próximo slide 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas e 7 espigas magras comendo 7 espigas gordas, só para fazer aquela referência que eu disse que as 7 trombetas e 7 taças são a mesma coisa. Porque quando José interpretou o sonho de Faraó, foi que ele disse: o sonho das 7 vacas magras e também das 7 espigas magras, o sonho de Faraó é um só. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos e as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. E mais adiante ele diz que Deus falou de forma repetida porque se apressa em fazer. Então, quando se há uma repetição, por isso que as trombetas e traças são a repetição, é porque Deus se apressa em fazer e é real. É por isso que essas trombetas, ao contrário de todo o simbolismo no Apocalipse, elas são entendidas pela maior parte dos teólogos como coisas realmente literais. Embora a linguagem escatológica, ela às vezes envolva as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos já próximo aqui de terminar, mas vamos aqui. A primeira trombeta, eu já falei, né? Cai sobre a terra, vamos vendo aqui os slides, né? Sobre a terra. Pode gerar tsunamis, por isso que Jesus disse que os homens desmaiariam de medo por causa do bramido das ondas do mar, né? Se essas estrelas caírem do céu. A segunda trombeta, vamos ver aqui, uma montanha ardendo, então seria vulcões que são despejados no mar, assim como o vulcão Kilauea, lá no Pacífico, que é o oceano, o maior oceano que existe, né? E muitos, lá o Círculo do Fogo do Pacífico também tem muitos vulcões. A terceira trombeta cai sobre as fontes. E por que eu coloquei aqui, nesse slide aqui da terceira trombeta, vamos ver aqui, o Lago Baikal.
Porque aqui diz que a terça parte das águas doces foram afetadas. E seria possível a terça parte das águas doces serem afetadas com a queda de uma grande estrela, conforme está escrito aqui? Então eu coloquei aqui o Lago Baikal, que sozinho ele contém 20% da água doce do mundo. E os grandes lagos, vamos ver aqui, na mesma latitude, veja aqui esse desenho aqui, esse mapa na verdade, né? Com essas duas setinhas aqui, que fala sobre os grandes lagos nos Estados Unidos e o Lago Baikal. Estão na mesma latitude, ou seja, se caírem estrelas, meteoritos, ou melhor, ou asteroides, eles podem, com a rotação da Terra, caírem nesses dois lagos que contêm até mais do que a terça parte das águas do mundo. Então, pessoal, os grandes lagos e o Lago Baikal, eles são vistos aqui na mesma latitude. Então, vamos lá. Vamos ver aqui também, no slide que nós vamos ver aqui, um pedaço de um cometa, estou lendo aqui, de 60 metros de diâmetro, destruiu mais de 2.000 quilômetros na floresta em Tunguska, Rússia, em 1908. Veja só, isso já aconteceu no passado. Na Rússia, a queda de um cometa, que alguns achavam que era asteroide, meteorito, e depois viram que provavelmente foi um cometa, de apenas 60 metros de diâmetro, apenas, na verdade, em relação a outros grandes, não é? Destruiu 2.000 quilômetros quadrados de floresta, e bem próximo lá do Lago Baikal. Então, nós não estamos dizendo aqui que essa estrela ela vai cair sobre o Lago Baikal ou nos grandes lagos. Nós estamos dizendo aqui que é possível se cumprir literalmente até a terça parte da água doce do mundo ser afetada. Como vai ser, nós não sabemos, mas a maioria dos intérpretes vem como literal a queda de uma grande estrela, que aí seria um asteroide, um cometa, o que seja, assim como aconteceu em 1908 e como aconteceu até também há poucos anos novamente na Rússia, até porque é o país de maior extensão territorial do mundo. Então vamos agora para a quarta trombeta. Ela é despejada sobre o Sol e a Lua. E aí novamente nós vamos ver efeitos. Vou ler aqui agora sobre o Sol e a Lua. Diz assim, vamos ver esse slide aqui, quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do Sol e a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então vemos a continuação dos fenômenos descritos por Jesus desde o arrebatamento, desde o Sol e a Lua lá do sexto selo. Aqui continuam. A quarta taça, igual à quarta trombeta, também fala do Sol e a Lua. A terceira trombeta, que eu falei há pouco, que fala sobre essa grande estrela caindo sobre os lagos e rios, também é vista na terceira taça, lá no capítulo 16, também sobre os lagos e rios do mundo. Vamos ver agora a quinta trombeta em diante. Agora nós estamos aqui no capítulo 9 e nós podemos ver aqui no capítulo 9, logo depois do 9 aqui, o termo quinta trombeta. Veja esse slide aí. E aí, eu vou ler aqui agora o outro slide. Então, eu vou ler aqui o quinto anjo, aqui nesse slide, que tocou a trombeta. Vamos ver aqui, Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Alguns entendem que isso representa Satanás, quando ele, nos dias finais da terra, se arregimentar com os seus demônios, né, para fazer guerra aos homens. Então, nessa quinta trombeta, nós vemos gafanhotos, só vamos ver aqui um slide, não é? Eu não vou me deter em todos, vocês estão vendo alguns. Nós vemos aqui a quinta trombeta, aqui também 9:1-3, você pode ler aqui agora, nesse outro slide aí, e a estrela caindo do céu. E essa representação aí de gafanhotos como se fossem cavalos preparados para a guerra. Você está vendo nesse slide aqui agora, tinham couraças de ferro, né? Tinham asas, tinham caudas de escorpião, tinham coroas sobre a sua cabeça, e dentes
grandes dentes e todas essas características que alguns entendem que isso seja uma literalidade de armas de guerra. Vamos ver aqui o outro slide. Na verdade, se não for isso um símbolo, esse slide aqui que você está vendo agora, né? Seria essa outra realidade aqui, ó, essa coroa de ouro, rosto de homem, dentes de leão. É esse helicóptero aqui que vocês estão vendo aqui, o helicóptero Apache, que na verdade seria uma representação do que João viu, a forma dele ver, e aí na verdade seria essa literalidade, seria a grande guerra que vai haver nesse período. Então, vamos agora para a sexta trombeta. A sexta trombeta também falaria essas armas de guerra. Nós estamos vendo aqui cavalos, né, cavaleiros, eles tinham cores, vestidos com cores, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí nós vemos aqui que esses cavaleiros, eles tinham caudas, como caudas de serpente, não é? E bocas como se fossem bocas de leão. Vamos ver aqui uma representação de uma arma de guerra que é um tanque, não é? Nós vemos o escapamento e nós vemos também a sua cauda, vamos dizer assim, seria o seu lançamento, de onde saem as bombas. Então, esse tanque de guerra aqui seria também uma representação do que seria essa sexta trombeta. Vamos ver alguns slides aqui. E aqui fala de um exército de 200 milhões. Os reis do Oriente. Aí eu botei aqui China, Índia, Irã e Paquistão. Não sei, né? Nós não sabemos quem serão os reis do Oriente nesses dias. Se fosse hoje, poderia ser esses países que a Bíblia profeticamente interpreta que serão os reis do Oriente que irão invadir Israel. É falado também que nessa sexta trombeta de 3 flagelos, que é o fogo, a fumaça e o enxofre. É interessante que as cores que são dadas, veja nesse slide aqui, fogo, fumaça e enxofre, são justamente as cores do fogo, do jacinto e do enxofre, não é? Veja que nesse slide nós estamos vendo 1, 2, 3. Será que o livro do Apocalipse, vamos fazendo uma pequena especulação, mas que pode acontecer, falou das armas de destruição em massa, ou seja, nesse slide tem nuclear, biológica e química, porque ele fala das cores dela, né? O vermelho, que será o fogo, o roxo, violeta, fumaça, e o amarelo, enxofre. E eu vou ler aqui em cima que diz assim: nesta visão contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham armaduras cor de fogo, jacinto e enxofre. E Apocalipse 9:18 diz que foi morta a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Seria as armas de destruição em massa? É uma especulação, mas na verdade os intérpretes entendem que isso vai ser uma guerra, que vai ser literal. Vamos agora para o capítulo 10 e 11, nós estamos já terminando, e vai falar sobre, no segundo slide aqui, eu passei o primeiro rapidinho, não é porque é preto e branco, vou ler aqui para vocês, vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, seu rosto era como um sol, e seus pés como colunas de fogo. Então ele vai erguer a sua mão e vai dizer que haveria pouco tempo, não é, para chegar-se o fim dessas coisas. Essa mesma visão, de forma semelhante, é vista também lá no capítulo 12 de Daniel, versículo 7. Nesse capítulo, nós colocamos aqui o versículo, né, Daniel 12, 6, 7 e Apocalipse 10, 6, 7. Fazemos uma comparação, veja esse slide aqui, né, fim dos governos humanos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E vamos logo para o 11, devido nós não podemos nos deter muito tempo. Logo aqui o primeiro é dito a João que ele medisse o santuário de Deus, o templo de Deus. Eu coloquei aqui no outro slide, você vai ver aqui o templo atual, não é? Aí eu vou passar o slide, você vai ver o templo antigo, vou passar de novo, você vai ver aqui o templo atual. E aí nós vemos que
para alguns, esse templo aqui é o templo do fim dos tempos. Para outros, representam simplesmente o templo é Israel, o altar é Jerusalém, os adoradores são os judeus. E o átrio, que ficava ao redor do templo, seria o lugar onde os gentios ficavam. Aqui, na visão profética, seria uma representação. Vamos ver aqui agora, nós estamos já terminando, não podemos encerrar, extrapolar no tempo. A visão é dita, vejamos nesse slide aqui agora, sobre Josué e Zorobabel. E diz que eles não meçam, ou seja, não revelam o tempo do fim. Ou seja, esse tempo do fim é de 1260 dias. Mas vamos mais adiante. E aí, visto nesse outro slide aqui, duas oliveiras que são, ao mesmo tempo, dois castiçais. Eu vou ler, e nesse slide aqui, para terminar, infelizmente a gente tem que correr um pouquinho, nós vemos aqui Josué e Zorobabel. Veja aí o slide, está falando Josué em vermelhinho aí, e Zorobabel. E eu vou ler aqui o que é que diz. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta, mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Então, as duas testemunhas, é dito aqui que elas são duas oliveiras e os dois castiçais. Eu não posso entender o que é as duas testemunhas se eu não entender que elas são, além de ser duas oliveiras, dois castiçais. Vamos ver aqui o outro slide. Eu coloquei, as duas testemunhas são, veja esse slide azul, as duas oliveiras e os dois castiçais. Então, as duas oliveiras e os dois castiçais são as duas testemunhas. Não se pode entender as duas testemunhas sem saber que elas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Então, vamos ver aqui esse slide que diz aqui. Duas oliveiras. No passado, quem eram? Josué e Zorobabel. Josué era um sacerdote, Zorobabel, ele era um líder político. Então, veja só, por que eu coloquei aqui que as duas testemunhas, provavelmente, apesar de existir muitas interpretações, elas são o Antigo e o Novo Testamento e, ao mesmo tempo, Israel e a Igreja. Porque é dito que elas são duas oliveiras e dois castiçais. Os dois castiçais, vocês estão vendo aqui, nesse slide, que é Israel e a Igreja. Por quê? Lembra do capítulo 1 que fala das 7 igrejas que são representadas como castiçais? Então, se aqui existem dois castiçais, quem são os dois castiçais na história? É Israel, a primeira igreja, e nós que somos a segunda igreja. Esse aqui, as duas testemunhas, são os dois castiçais, ou seja, Israel e a igreja. E, no caso, como as duas testemunhas falam de duas oliveiras, que é uma representação do capítulo 4 de Zacarias, que diz que Josué e Zorobabel eram duas oliveiras, e ao mesmo tempo, nesse mesmo capítulo, diz que eles representavam a palavra de Deus, então aqui nós entendemos que as duas oliveiras representam o quê? A lei, o Antigo Testamento, e o reino, a graça, que é o Novo Testamento. Agora, há várias interpretações sobre as duas testemunhas, como, por exemplo, que seria Moisés e Elias, Enoque e Elias, ou duas pessoas literais que realmente vão aparecer no final dos dias. Essa seria melhor, não é? Porque Moisés e Elias voltar, Enoque e Elias voltar, eu acho uma coisa sem sentido, mas há pessoas que interpretam dessa forma. Então, existe uma infinidade de interpretações, inclusive alguns que acham que é Israel a igreja só, outros acham que é só o Antigo e o Novo Testamento. Eu estou passando aqui minha opinião, que representa as duas coisas ao mesmo tempo. Israel a igreja, Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque é dito que as duas testemunhas são os dois castiçais, Israel a igreja, e as duas oliveiras, o Antigo e o Novo Testamento. Então, até a próxima.